Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a condenação de honorários contra a Fazenda Pública no novo Código de Processo Civil. Você que já advoga contra a Fazenda Pública, sabe que é muito comum a condenação de honorários contra a Fazenda Pública de R$ 1.000, R$ 1.500 em causas de R$ 1 milhão, R$ 500 mil, R$ 800 mil, ou seja, causas com valores exorbitantes com condenação de honorários de R$ 1.500. O novo Código de Processo Civil acabou com isso, graças a Deus. No artigo 85, parágrafo 3º, o novo Código de Processo Civil traz as regras de condenação de honorários de ações ganhas contra a Fazenda Pública. O parágrafo 3º fala o seguinte, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Será de no mínimo 10% e no máximo 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Ações que envolvem valores contra a Fazenda Pública até 200 salários mínimos, o mínimo será de 10% de honorários e no máximo 20%. E os incisos seguintes, então, criam outro escalonamento. Será de no mínimo 8% e 10% em causas acima de 200 salários mínimos e até 2.000 salários mínimos. Será de no mínimo 5% e no máximo 8% em causas acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Será de 3% e no máximo 5% em causas acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos e de 1% e no máximo 3% em causas acima de 100 salários mínimos. Esses são então os incisos 1 a 5º do parágrafo 3º do artigo 85. É importante você dar uma olhada também no parágrafo 4º do artigo 85, mas eu vou chamar a atenção para dois aspectos importantes lá do parágrafo 4º. Primeiro é o inciso 3º, que fala que a condenação dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. E o inciso 4º do parágrafo 4º diz que será considerado o salário mínimo vigente quando da sentença líquida ou em que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Para se apurar, então, em qual grau de percentagem, em qual escala de honorários, de percentagem de honorários deve ser aplicado aquele caso, tem que se considerar esses aspectos aqui do parágrafo 4º. E o parágrafo 5º diz o seguinte: quando, conforme o caso, a condenação ou o benefício obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao previsto no inciso 1º do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Vamos imaginar, então, uma causa que seja de 1.000 salários mínimos. Tá? Então, vai ser o seguinte, sobre até 200 salários mínimos, o percentual tem que ser no mínimo de 10% e no máximo de 20%. Entre os 200 salários mínimos e o 1.000 salários mínimos, será então já da faixa do inciso 2º, que será de no mínimo 8% e no máximo 10%. Então, a condenação tem que escalonar as percentagens de honorários de acordo com o valor da causa ou o valor do benefício econômico que foi obtido naquele caso, tá bom? Se você gostou das dicas de hoje, compartilhe o vídeo, curta o nosso vídeo, siga o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.